nossa meditação na Escritura Sagrada, onde estamos acompanhando aqui no Evangelho de Mateus. A grandiosidade deste livro, a forma como ele foi escrito, a sequência dos fatos, que com toda certeza traz uma luz extraordinária para o povo de Deus que conhece o plano do Senhor para este mundo e para o futuro. O capítulo 18, quando o Senhor fala sobre aquelas parábolas, começando pelas crianças, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Aquele capítulo 18 mostra algumas parábolas, a parábola da ovelha perdida e outros ensinos magníficos. No capítulo 20, as parábolas prosseguem, elas continuam. Porém, no capítulo 19, que está aqui neste entremeio, nos traz uma lição ou lições extraordinárias com respeito ao teste para o cidadão do reino. Você sabe que uma pessoa, para ser aprovada num concurso, ela tem que estudar, ela tem que ir pestando, tem que passar noite de sono estudando para passar no teste e entrar numa faculdade, num emprego, numa empresa, onde quer que seja, né? O reino de Deus, ele não é diferente. Porque não se entra lá de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Existem critérios e Deus é criterioso nisto. Deus é criterioso na sua seleção. Ele coloca tudo ao alcance do homem. Ele coloca tudo à sua disposição para que o homem tenha condição de dizer lá na frente, eu cheguei aqui porque Deus me ajudou. Agora vai ter aquele que vai dizer assim, olha, eu não alcancei porque eu fui desobediente. Mas existem critérios para se alcançar este reino de Deus. E nós queremos verificar aqui alguns desses testes que nós temos aqui no capítulo 19, que nos declara o seguinte. E aconteceu que, concluindo Jesus os discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Entrando para outro território. E diz aqui o versículo 2, que seguiram-no muita gente e ele curou. A multidão seguia Jesus. Uns porque queriam ser curadas, outros porque queriam ser libertas, outros porque queriam receber os seus ensinos. Enfim, era uma multidão. E o Senhor estava ali para dar atenção, porque foi isto que lhe trouxe aqui este mundo. Mas entre aqueles que seguiam a Jesus, com bom coração, com boas intenções, aqueles que acompanhavam, que estavam sempre perto, não perdia uma palavra ou qualquer acontecimento. Mas dentro desta turma estavam aqueles homens que procuravam alguma falha, algum defeito, alguma fraqueza, alguma coisa que eles pudessem se apegar para acusar Jesus Cristo. E no versículo 3 diz aqui, então chegaram ao pé deles os fariseus, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito? Porque você sabe que existiam aquelas duas escolas, que uma que adotava que um podia deixar a mulher por qualquer motivo, e existia aqueles que admitiam que a separação só poderia ser feita por questões de infidelidade conjugal. Agora veja só uma coisa. Jesus está num território
governado justamente por aquele monarca que havia mandado matar João Batista, que permitiu a morte de João Batista, justamente porque João Batista o acusou de adultério, de infidelidade. E esses homens vinham justamente para querer pegar Jesus Cristo nesta questão. Porque se Jesus Cristo dissesse qualquer coisa contrária, eles corriam. E eu dizia, olha, majestade, tem um outro aí que é igualzinho ao João Batista. Mas Jesus conhecia o coração desta gente. Ele sabia o que é que eles desejavam. Então eles perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Será que você não tem o Pentateuco com vocês? Você não tem a Torá? Será que vocês não leram lá no princípio qual foi o padrão divino para o casamento? Foi ele que instituiu o primeiro casamento. Foi ele que estabeleceu as normas do casamento. E diz aqui nesse momento, assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E no versículo 5 diz aqui, portanto, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Deixe, quebre estes vínculos. Não é que você vai desprezar, abandonar seu pai e sua mãe, mas de agora em diante você vai formar a sua família. Você vai formar o seu lar. E você tem que formar o seu lar dentro do padrão de vocês dois. E se tiver qualquer interferência de qualquer familiar por perto, isto vai criar dificuldades nesse relacionamento. Mas uma coisa que nós encontramos aqui, nesse versículo, quando diz que serão dois uma só carne, na Bíblia, na versão internacional, no capítulo 2, 24 de Gênesis, declara o seguinte, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se tornarão, ou seja, casamento é um processo em ascensão, em crescimento, em cada dia. Hoje, por exemplo, uma pessoa que está casada há 5 anos com uma pessoa, ele já conhece essa pessoa mais do que há 5 anos atrás. E aquele que já está casado há 10 anos e aquele que está há 20 anos atrás, chega um ponto em que esses dois têm uma sintonia tão perfeita nos seus propósitos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas ações. Então o casamento é um processo sempre crescente, ele está sempre em desenvolvimento. Agora, vocês viram o que o Papai do Céu fez? Ele disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Pronto! Aqui está a determinação divina, aqui está o padrão divino. O que vem depois disso são acessórios, são outras interpretações e problema da dureza do coração do homem, que nós não vamos entrar aqui neste mérito, mas o que eu quero simplesmente lhe chamar a atenção é justamente que o cidadão do reino de Deus, ele tem que entender que a palavra de Deus, a determinação divina, ela é para ser obedecida e seguida a risco. Então, quando Deus disse, se unirá a sua mulher e serão dois para a sua carne, não separe o homem, não separe. Isso é uma determinação de Deus. Agora, Deus deu ao homem livre-arbítrio.
Assim como ele deu para Adão, olha, você pode comer de toda a árvore aqui do jardim, menos desta aqui, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida. Então você tem a escolha. O homem tem, na realidade, esta possibilidade de escolha. É claro que o coração endurecido do homem leva ele para caminhos diferentes, até chegar ao ponto em que você encontra em Deuteronômio capítulo 24, quando Moisés, por causa da dureza do coração dos homens, ele permite que haja o divórcio. Mas prosseguindo aqui a leitura, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Qualquer atitude contrária a isto aqui é desobediência, porque o padrão divino foi estabelecido. E como cidadão do reino, você tem que atentar para aquilo que a palavra declara. Você está sendo preparado por Deus para adentrar o reino de Deus. Disse-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Não foi assim, não foi esta a determinação. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza, foi que ele permitiu. E no versículo 9 declara, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus está ratificando aqui o que Deus falou lá no princípio. O que ele falou nas determinações da lei para Noé, para Adão, lá no princípio. O versículo 10 declara ainda o seguinte, disseram-lhe seus discípulos, agora veja só, a pergunta foi feita pelos fariseus, mas agora os discípulos, eles viram que a porta está estreitando. Eles viram que o caminho não era tão frouxo para chegar no reino dos céus. Ele viu que o negócio é delicado. Então, no versículo 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Não convém casar. Porque casar e ficar pelo meio do caminho de um casamento, ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que receba. Quem puder receber essa palavra, receba. Agora, meu filho, no reino dos céus, para chegar lá, a coisa é diferente. A porta, ela é estreita. Você quer passar por cima da determinação divina? Você quer pisar naquilo que Deus falou? Por causa da dureza do coração do homem, foi que Moisés permitiu. Mas não foi assim no princípio. Então você pode observar, irmãos queridos, que esses são testes para o candidato ao reino dos céus. E esse é um deles. Agora, uma das coisas que nós observamos aqui na Escritura Sagrada, quando o Senhor está falando sobre essa questão, na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, versículos 25 em diante, nos declara o seguinte, preste atenção. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo
amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Observaram isto aqui? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Você já ouviu algum dia Jesus falar de divorciar-se da igreja? Por mais rebelde que a igreja seja, por mais infantil que a igreja seja, por mais problemática que a igreja seja, você já viu algum dia Jesus falar em se divorciar? Eu não quero mais saber desse povo, é um povo rebelde. Você já ouviu isto? Não. Mas diz aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Você está vendo aqui, a que nível o Senhor Jesus Cristo ele leva a questão do casamento? A felicidade de um casal vai depender deste casal. À medida que o homem ele ama a sua esposa, esta esposa lhe é submissa. À medida que esta esposa se submete, esse marido lhe ama cada vez mais. E quem vai ganhar com isso é a felicidade, pois é isto que o Senhor quer do casal que é candidato a entrar no reino dos céus. Não existe outra forma, não existe outro meio. Quanto às questões de divórcio, de repúdio, isso existe muita literatura a respeito deste assunto. O que eu estou te mostrando aqui é o padrão estabelecido por Deus para o candidato ao reino dos céus. É estreito o negócio. É estreito. Irmão querido, vou lhe dizer uma coisa. À medida em que você cumpre a determinação divina, Deus, com toda certeza, ele vem ao teu encontro de uma maneira muito especial. Deus vem, ele te ajuda. Ele te dá sabedoria no seu dia a dia. Ele te dá graça para suportar certas coisas. Ele dá inteligência para resolver os problemas. Enfim, ele te capacita porque ele quer que você que começou este casamento chegue ao final dele de uma maneira vitoriosa, de uma maneira honrosa. Agora, só porque você teve uma encrenca com a esposa, já quer abandoná-la, daqui a pouco pega outra e outra. Aonde você quer chegar? No reino de Deus? Com uma balbúrdia dessa natureza? Não. Então atente para o padrão de Deus, não para aquilo que os homens dizem, mas para aquilo que Deus fala. É claro que existe hoje muito questionamento sobre este assunto, mas se atenha àquilo que é a vontade de Deus. Adão perdeu muito porque não atentou para o que Deus falou no princípio. E nós perdemos muito quando não damos atenção àquilo que Deus está falando. Bom, esse é o primeiro teste. Eu creio que você, como servo de Deus, um marido amante que gosta, que respeita, que valoriza, que quer ver sua esposa jovem, sem ruga, sem mancha, mas uma pessoa sempre elegante, nova, jovial, então é você o responsável pela beleza dela. Assim como Cristo é responsável pela beleza da igreja, que ele dá vida por ela. Nunca falou em divorciar da igreja. Nunca, mas pelo contrário, ele valoriza cada membro, cada pessoa, cada um que faz parte desse corpo gigantesco que é a sua igreja aqui na face da terra. Vamos agora para o segundo teste, que está nos versículos 13 a 15, que nos declara o seguinte: trouxeram-lhe então algumas crianças para ali, ele impor as mãos e orar. Mas os discípulos os impediam. Jesus, porém, disse:
Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim. Por quê? Dos tais é o reino dos céus. Nós estamos tratando aqui da caminhada para o reino dos céus. As parábolas são encantadoras, reveladoras desta grandeza que é o reino dos céus. Tá? Mas o reino dos céus, ele tem uma peneira incrível. Ali no capítulo 18, quando você vê o homem que entra todo presunçoso, todo arrogante, Jesus disse, olha meu filho, se você não se tornar como uma criança, você jamais vai entrar lá. Lá não entra prepotente, grande, arrogante, não. Lá entra a inocência de uma criança. E se você quiser, tem que ser assim. Então aqui no versículo 13, né, trouxeram-lhe então algumas crianças para lhe impor as mãos e orar por elas. Mas os discípulos impediram. Sai daqui, menino. Não atrapalhe o mestre. Ele está falando aqui. Você está passando para lá e para cá, te acomoda, vai lá para trás. Jesus disse, olha, deixa os pequeninos, não estorveis. Não estorve uma criança. Quando você procura a palavra estorvo, é aquilo que impede, é aquilo que embaraça a realização ou desenvolvimento de algo, dificuldade, embaraço, obstáculo, é o estorvamento, é isto. Quando você está estorvando uma criança, você está impedindo esta criança no seu desenvolvimento. E eu quero dizer para você que uma criança é uma pedra preciosa tirada da mina, que para se transformar numa joia, ela tem que ser lapidada pelo lapidador daquela joia. E esta criança, ela precisa ser lapidada para ser um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Isso tudo depende da maneira como esta criança está sendo tratada agora. Você quer filhos abençoados na sua casa? Quer? Você quer filhos exemplares no seu lar? Quer? Você quer crianças que venham glorificar a Deus e honrar o nome da família? Quer? Então vá lapidando esta criança desde agora. O futuro dela começa hoje. O futuro que você está esperando, ele começa agora. O futuro desta criança está nas suas mãos hoje. Não embarace, não estorve, auxilie, ajude. Criança é na realidade uma pedra bruta tirada da mina, que pode se transformar num diamante, numa joia valiosíssima. Vai depender muito de quem está lapidando esta pedra. Não estorvei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E disse ele, tendo-lhes imposto as mãos, ele partiu dali. Deixou o recado. Deixou a mensagem. Irmão querido, você pode observar que o maior teste para um cidadão do reino não está lá fora, está dentro de casa. É a convivência, marido e mulher, que vai dizer quem você é, qual é o seu caráter, qual é a sua atitude, qual é a sua ação. Porque você sabe que a infidelidade conjugal, ela começa a partir do momento em que você tira os olhos da sua esposa e começa a olhar para outra. E Jesus já disse no capítulo 18, se o teu olho te escandaliza, arranca ele. É ele que está fazendo você ir para o adultério, para a infidelidade, para aquilo que não deve, colocar os olhos daquilo que não lhe pertence, é isto? Olha, é melhor você entrar sem um olho, tá? Lá no céu, de que você entrar com os dois olhos no inferno de fogo. Então você observa que os maiores testes do cidadão do reino começa dentro de casa. É o seu relacionamento, marido e mulher. É a sua convivência. É a valorização que você dá para esta pessoa. É o reconhecimento que você dá para ela. Uma mulher honrada, uma mulher reconhecida, uma mulher que se sente gente, é uma pessoa saudável. Não maltrate. Machuque, você vai ver que ela vai te atender, ela vai te servir por medo.
mulher amada, ela serve o marido por amor. A mulher que valoriza o seu marido é porque ela está sendo valorizada por ele. Então o teste começa dentro de casa e começa também com a criação dos filhos. Essas crianças que você às vezes acha que elas vão perturbar o seu dia a dia, vão tirar o teu sossego, vão te fazer vergonha, elas fazem isso agora porque são crianças, são infantis. Elas estão correndo lá no meio. Jesus está pregando, está curando um e outro. Elas estão correndo lá. Os discípulos, para com isso, moleque. Vai embora daqui. Deixa eles aí, menino. Deixa. Porque dos tais é o Rei dos Céus. Quando vê essas figuras aqui toda bonitinha, é silenciosa, aqui não querendo. Não é, o Reino dos Céus é liberdade, é brincadeira, é correria, é felicidade, é sorriso. E a criança tem tudo isto que você precisa ter para chegar no céu, para chegar no reino de Deus. Está entendendo? Agora, como disse aqui a palavra do Senhor Jesus, que deixai os pequeninos e não os estorveis. Irmão, o que tem de pai e de mãe que atrapalha o desenvolvimento de uma criança é uma coisa incrível nesta vida. Para eles, a criança é uma coisa horrível. Quando na realidade Deus colocou na sua mão uma pedra para você lapidar. Eu quero que você entenda que os grandes monarcas da história, os grandes homens da vida pública, os grandes executivos das suas nações, um dia, eles deram dor de cabeça para o papai e para a mamãe. Deram. Um dia, eles fizeram suas traquinagens, que mereciam alguma coisa mais, mas não, foram lapidados, foram trabalhados. Porque se você quer filho que vá glorificar a Deus e honrar o nome da família, a hora de trabalhar é agora. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar o velho, não é ensinar o adulto, é ensinar a criança. O momento é este, a hora é esta, que você vai apontar o alvo para um filho. Onde é que ele precisa chegar? Aonde é que ele vai chegar? É agora. O teste começa em casa. Criança dá dor de cabeça. Criança merece cuidado. Mas criança bem cuidada, respeitada, valorizada, ela vai te dar um sabor tão incrível na vida que você não pode imaginar. Tá? Vamos prosseguir aqui depois de ter das crianças. O terceiro ponto é justamente o apego às riquezas. Esse capítulo 19 é um teste que Jesus está fazendo com aqueles que querem entrar no reino. E como já falamos, o caminho é estreito, né? Quem é que pode receber isso? Aquela exigência com respeito ao casamento, né? Com respeito às crianças, hein? Mas agora vem justamente o apego a riquezas. Versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que é que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda. Você quer entrar? Quer? Então guarda. Se você conseguir guardar todos eles, pronto, meu filho, você já está com o pé lá dentro. Só que eu não sei se até agora alguém conseguiu. Disse-lhe ele: quais mandamentos? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, hein? Tudo isto eu tenho guardado, eu tenho feito. O que é que mais me falta? Era justamente a pergunta que o mestre dos mestres esperava. Ele sempre conduz a pessoa a um determinado ponto para dar-lhe uma lição. Então disse-lhe Jesus: você quer ser perfeito, meu filho? Quer? Você quer alcançar a perfeição? Quer? Então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, porque a lição era por discípulos, os alunos estão aqui do lado, né? Aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu. É difícil. Irmãos, quando nós estávamos lendo aqui esse texto bíblico, que Jesus disse para aquele moço: olha, não mate, não roube, não furte, honra teu pai e tua mãe. Ele pegou do quinto mandamento em frente, do sexto mandamento em frente. Por que Jesus pulou o primeiro? Hein? Por quê? Porque o primeiro mandamento, ele: não terás outro Deus diante de ti. E o ídolo daquele jovem era a sua riqueza, era a sua grandeza, era a opulência da vida que ele tinha. Ele já estava quebrando o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de ti. Você está entendendo o que a palavra de Deus nos declara aqui nesse momento? Justamente isso que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Tá? Não terás outro Deus. O Deus daquele jovem era a sua riqueza, era a sua grandeza. Aquela riqueza dele abria a porta da sociedade. Ele era convidado para os grandes banquetes da época, porque era uma pessoa, uma figura importante, como diz aqui a palavra de Deus, que ele possuía muitas propriedades. Só que esse moço, ele não observou o que Jesus Cristo disse. Disse-lhe Jesus, versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, milhares e milhares de vezes superior ao tesouro que você tem aqui na terra, onde a traça consome, onde os ladrões roubam, onde você pode perder a qualquer momento. O tesouro que está no céu, ele não pode ser lançado fora. Ninguém rouba, ninguém tira daquele que tem o seu tesouro no céu. Aquele moço não prestou atenção nesta palavra de Jesus. Ele olhou para a sua grandeza, para a sua riqueza. Até onde aquele moço foi, nós não sabemos. Mas é justamente isto que tem prendido aqui na terra muitas pessoas de alcançar o reino de Deus. Porque Jesus disse que no versículo 23, disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos ficaram encabulados com isso, né? E ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: que
pode, pois, então, se salvar? Quem é que pode alcançar este objetivo? Quem? Não é? Então, irmão querido, muitas pessoas, elas não veem a glória de Deus, elas não têm nenhuma ideia do que é o reino de Deus, elas não têm qualquer pensamento daquilo que vai ser na eternidade. Por quê? Porque os olhos deles estão voltados para a sua riqueza, para a sua grandeza, para a sua posição, para o lugar onde ele se encontra. Essas pessoas não podem de forma nenhuma ver, enxergar o reino de Deus de maneira nenhuma. Porque a grandeza deste mundo ofusca a glória eterna. Então, o discípulo do Senhor, é difícil, né, essa situação. Então, nesse momento, quando Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, é mais fácil. Existem muitas teorias com respeito a esse camelo, né? Um diz que tinha uma porta lá em Jerusalém, que chamava-se Porta dos Camelos. O camelo, ele para passar por aquela porta, tinha que fazer muito esforço, mas passava. Outros dizem que se você pegar um camelo e puder transformar esse camelo todinho em fio de linha, você pode passar ele pelo fundo de uma agulha. Você pode passar alguns séculos para fazer isso. Mas disse Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico avarento se salvar. Por quê? É o ídolo que ele tem. Ele não está vendo Deus. Ele não quer Deus. Então, o primeiro mandamento esse moço quebrou logo depois que Jesus pulou, passou por cima, né? Mas não terás outro Deus diante de ti, e a idolatria, ela é uma coisa que vai deixar milhões de pessoas de lá de fora. Irmãos, o reino de Deus, você não entra com bagagem. Você não entra com peso nas costas. O reino de Deus, você não entra com sua fortuna. Para o reino de Deus, você não passa com seus diplomas. Não. Se você não se tornar como uma criança, na sua inocência cristalina, você jamais vai conseguir isto. E o discípulo, nesse momento, apertaram Jesus mais uma vez, né? Nesse momento. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar com isso? Hein? O que é que nós vamos ganhar com isto? Essa pergunta que Pedro fez aqui nesse momento para Jesus, o que é que nós vamos ganhar com isso? Então, Jesus responde no versículo 28, e disse-lhes, em verdade eu vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha a postura de uma pessoa que renuncia aquilo que este mundo oferece para seguir aquele que diz, olha, as aves do céu têm o seu ninho, a raposa tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você está entendendo isso? Como é que o soberano do universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enquanto o homem aqui na terra, o tempo dele era tão curto para o trabalho tão gigantesco que ele veio fazer, não tinha tempo para outra coisa. E aqueles discípulos que entenderam Jesus desde o princípio, largaram a companhia de pesca lá no lago de Genezaré, abandonaram as redes, as suas embarcações e seguiram a Jesus. Naquele momento, quando eles vinde, e eu vos farei pescadores de homens, e aqueles homens abandonaram tudo. E Pedro agora chega e pergunta, Senhor, e nós que abandonamos tudo, o que nós vamos ganhar? Olha, em termos financeiros, em termos pecuniários,
Você não trata deste assunto aqui, mas Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai se colocar ao lado do Supremo Juiz. Irmão querido, entrar no reino não se entra de qualquer maneira. O caminho é estreito, a porta é estreita. Mas nós encontramos aqui: nada segura o cidadão do reino. Aqui nos declara o versículo 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, ou mulher, filho, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Não é que você vai abandonar sua mulher, seu pai, sua mãe para seguir a Jesus, não. Acontece que eles não vão te segurar de seguir os caminhos do Senhor, seguir os seus passos. Então nós observamos aqui na realidade que seguir a Jesus requer renúncia. É a renúncia de tudo que está aqui nesse mundo, até mesmo laços familiares, como diz aqui a palavra de Deus, porque o Rei de Deus é superior a qualquer outra coisa. Muito bem, irmãos, estamos aqui na nossa meditação no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né? E nós vamos, nesse momento, expressar nossa gratidão a Deus. E você que está servindo ao Senhor, continue servindo com alegria, com prazer, com satisfação. Que nada nesse mundo venha lhe prender, lhe segurar, de seguir as pegadas do Mestre. Que nada nesta vida venha causar tropeço no seu caminho, mas que você possa prosseguir glorificando o seu santo, eterno e precioso nome, porque o Rei dos Céus te aguarda, nos aguarda, e nós vamos chegar lá. Pai, obrigado por esses momentos, pelos teus filhos aqui conosco, pelas famílias. Meu Senhor, nós queremos nesse momento apresentar os pedidos que são formulados, né? Aqui nós temos o Gabriel, de 11 anos, que está com o coração inchado. Vamos orar por esse moço, né? E pelo Miqueias. Miqueias, aquele moço que nós temos pedido oração por ele. E você sabe, ele está há 60 dias que não acordou ainda. O poder de Deus pode levantá-lo. A Lúcia Helena ainda recupera-se da sua coluna, a cirurgia que ela fez, e os demais que estamos orando. Estamos com a nossa relação aqui, de todos os pedidos de oração, e nós vamos orar. Pai, olha, estenda a tua mão sobre essas pessoas, Senhor. A nossa confiança está em Ti, médico dos médicos. Por onde o Senhor passava, ia curando os enfermos, libertando os endemoniados e dando saúde a todos, Pai. Senhor, nos ajuda simplesmente a confiar na Tua graça e no Teu grande poder. Nós te exaltamos, Senhor. Abençoa também os pastores de Campinas, igrejas, o prefeito desta cidade, as autoridades do nosso Brasil, o presidente da República. Senhor, as autoridades constituídas, toma cada um na Tua mão e ajuda o nosso Brasil a sair dessa situação mais forte do que o que era. Abençoa minha casa, minha família, meus filhos e netos, e nos ensina a servir-te com toda a presteza. Olha os alunos que estão se preparando para a vida ministerial. Abençoa o nosso Instituto Bíblico e nos dê a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.